Iniciar aqui a gravação da nossa aula, mais uma aula do curso EAD de Matemática Básica, curso FIC. Tá? Estamos iniciando aqui nesse dia 7 de abril. Então já peço desculpas aqui pelo atraso, né, pelo probleminha técnico, mas agora já estamos aí, já tudo funcionando, tudo certinho. Tá? Então, vamos lá para fazer o compartilhamento da tela. Eu vou botar aqui a tela inteira, tá? Vou compartilhar o áudio do sistema também. Tá? Então deve estar aparecendo para vocês aí a questão do compartilhamento, o ok para o compartilhamento da tela. Ainda não foi aqui ainda. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui então só o nosso... Aí, acho que já está aparecendo para vocês aí a tela. Então, do nosso curso lá no Moodle, tá? Então, só relembrando mais uma vez, aqui a nossa ordem de aula, né? Nós estamos aqui, vamos começar o capítulo de número 3, que é expressões algébricas e equações, tá? Começando hoje, então, no dia 7, tá? Na verdade, ele começou ali pela organização, eu fiz uma reorganização, ele está ali dia 31, tá? Mas ele está colocado aqui do dia 7 ao dia 21 do mês de abril. Tá? Então, estamos começando hoje o nosso capítulo 3, tá? Se vocês olharem ali, já devem ter uma olhadinha no Moodle, ainda não está o material didático, eu estou terminando de revisar. Na verdade, até já vão ver um pouquinho dele hoje, mas ainda não está totalmente revisado. Provavelmente amanhã, ou máximo quinta-feira, já consigo deixar o material didático disponível, ali o roteirinho de estudos, a lista de exercícios, tudo direitinho para vocês poderem acessar. Tá? Voltando então aqui as orientações iniciais. Tá? Lembrando, né, gente, que nós temos ali a nossa avaliação ainda do capítulo 2, tá? Ela fecha aqui a avaliação no dia 10 de abril, tá? Então, vi que já tem algumas respostas ali, já tem algumas notas, pessoas que fizeram as 2 tentativas, né? Então, quem ainda não fez a sua tentativa ali, quem ainda não realizou a atividade, tem até o dia 10 de abril, que é exatamente sexta-feira, tá? Para poder fazer a finalização aí da avaliação número 2, a avaliação do capítulo 2. Lembrando que são 2 tentativas, pode fazer a primeira vez, ver ali a sua nota, se tirou uma nota abaixo de 10, pode tentar mais uma vez fazer ali a atividade, tá? A questão ali não é colocar questões difíceis ou, enfim, fazer com que a pessoa vá mal, nem nada. A questão é que vocês consigam aplicar aquilo que a gente está discutindo durante as aulas, né? Então, por isso que eu botei 2 tentativas, né? Então, não é querer fazer uma vez e tira uma nota abaixo e ficou assim mesmo, né? Não. A questão é o aprendizado, né? A gente precisa ter uma nota, a gente precisa colocar uma nota lá no final, lá no registro acadêmico, né? Que vocês possam receber os certificado de vocês, tá? Então a questão todo, o objetivo todo aqui, o aprendizado. A nota, né, o conceito que a gente vai ter lá no final, é uma parte mais burocrática nesse nosso curso FIC aqui de Matemática Básica. Então a gente vai começar o capítulo 3, mas antes, tá? Eu vou discutir com vocês aqui aquela questão que ficou lá na tarefa 2, né? Então, deixa eu voltar aqui na tarefa 2, capítulo 2, na tarefa 2, tá? Que era a resolução da expressão numérica com números racionais, tá? Então, foi aquela tarefinha que eu deixei ali para vocês poderem realizar. A minha ideia é que a gente discutisse ali dentro da tarefa, discutisse a resolução um dos outros, né? Mas depois eu dei conta que na questão da tarefa, a tarefa você só consegue postar a atividade de vocês e não consegue ver a dos outros. Se eu tivesse colocado ali no fórum, tá? O fórum, sim, a gente consegue. Aqui está chegando a Joyce, bem-vindo a Joyce. Ali se fosse um fórum, a gente conseguiria fazer. Agora no próximo capítulo eu vou fazer no formato de fórum para que vocês consigam ver a resolução dos colegas, né, e poder conversar. Eu vi que algumas pessoas conversaram ali no grupo do WhatsApp, ali, foram conversando, discutindo suas resoluções, né? Então, é isso. A ideia era aquela que a gente conversasse mesmo, como resolver, mesmo que não conseguisse, tentar fazer a sua resolução. Então, era tudo visando ali o aprendizado, tá?
Eu vou copiar aqui, recortar essa figurinha, tá? Na verdade, recortar essa imagem aqui, tá? Vocês não estão vendo. E eu vou colocar aqui para a gente poder resolver essa questão, tá? Para deixar direitinho e discutir, se alguém quiser também trazer outras formas de resolução, tá? Deixa eu só colocar aqui para a gente poder ver, botar aqui num quadro virtual. Deixa eu só ajustar aqui o nosso quadro e já compartilho com vocês a tela, tá? A nossa expressão numérica aqui, tá? Deixa eu só voltar e vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu parar de compartilhar a tela do Moodle e agora vou compartilhar aqui uma outra tela. Vou ver se consigo compartilhar a tela inteira aqui, tá? Aqui, certo? Agora vocês vão conseguir ver toda a tela do nosso quadro virtual aqui. Estão vendo ali. Então a gente tinha essa expressão numérica: 0,5 elevado ao quadrado, que multiplica ali 1/2 mais 2 elevado a menos 2, dividido por uma soma ali, né? 2 mais 0,333, uma dízima periódica, e o menos 2 sobre 3, 2 terços, tá? Algumas pessoas foram colocando ali, e foi a mesma estratégia que eu usei para fazer a resolução. A primeira coisa a gente tem ali duas representações. Tem a forma decimal, decimais exatos e dízimas periódicas, e a gente tem frações. Além disso, temos um expoente que está com uma potência com o expoente negativo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para atacar essa questão, tá, é o quê? Deixar tudo com a mesma cara. Então, vamos deixar tudo com cara de fração, tá? Então, vamos ali pegar os decimais, converter para fração, e vamos também pegar aquela potência com o expoente negativo e transformar em fração, tá? Então, vamos ali, vamos até fazer em separado, tá? Então, ali, a gente tem, deixa eu pegar aqui a canetinha, a gente tem ali o 0,5, a gente sabe, transformando por decimais, é 5 sobre 10, tá? Se a gente for fazer isso, fazer a simplificação, né, transformar uma fração irredutível, a gente divide por 5 aqui, a gente divide por 5 aqui, a gente vai ter uma fração, vai ser 1 sobre 2. Então, 0,5 é 1 sobre 2. Depois a gente tem ali o 2 elevado na menos 2, tá? Lembrando o seguinte, quando o expoente é negativo, tá? Isso é a mesma coisa de escrever assim, 1 sobre 2 elevado ao quadrado, tá? Eu até cheguei a fazer a dedução para vocês de como que de 1 sobre 2 ao quadrado chegamos no 2 a menos 2. Vamos fazer aqui rapidinho, né? Então, 1 elevado a 2 ao quadrado, então 1 sobre o 2 ao quadrado, como é que eu poderia operar isso aqui? A gente poderia escrever assim, tá? A gente poderia multiplicar o 1 por 2 na 0. 2 na 0 é 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, eu não alterei o meu numerador. Dividido por 2 elevado ao quadrado. Tá? Daí, então, a gente vai ter 1 vezes 2 elevado à potência 0 dividido por 2 ao quadrado. Tá? Então, a gente tem aqui a propriedade das potências. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, na verdade, eu vou ter 1 vezes 2, então, 1 elemento neutro na multiplicação, então pode sair fora, vai ficar 2 elevado, então, a menos 2. Então, eu só estou pegando isso aqui e retornando lá a minha fração original. Vou botar aqui, certo? Fizemos essa dedução que a gente já tinha feito ali anteriormente. Tá? Então, vou só apagar aqui, tá? Aumentar o tamanho da borracha para facilitar. Vou apagar aqui para a gente ver. Tá? Vamos lá. Depois a gente tem ali uma dízima periódica 0,333, assim por diante. Daí, como é que a gente transforma a dízima periódica em fração? Tá? No caso aqui, como eu tenho uma dízima periódica simples, eu vou escrever o período, que é 3, tá? E embaixo vai tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Como só tenho um algarismo que repete, então vai apenas um 9 embaixo. E a gente pode simplificar essa fração. A gente divide aqui por 3, divide aqui por 3, então a gente vai chegar em 1 terço.
Tá? Então, 1/3 equivale a dízima periódica 0,333 e infinito. Tá? Então, a gente pode pegar essa nossa expressão e escrever de que forma? Vai ficar 1/2, tá? Elevado ao quadrado, que multiplica o próprio 1/2 mais ali o 2 na menos 2, que não chegou a fazer aqui, mas na verdade vai dar 2 ao quadrado, 4, então 1/4. Tá? Então ajustamos o numerador. Como é que fica o denominador? Vai ficar 2, que soma 1/3 e menos 2/3. Tá? Bom, agora a gente vai resolver da maneira que a gente poderia resolver uma expressão numérica. A gente primeiro vai resolver as potências aqui. Então, 1/2 ao quadrado vai ser 1/4 vezes 1/2 mais 1/4. Tá? E na parte de baixo a gente vai ter 2, né? Então, mais 1/3 menos 2/3. Então, agora vamos começar a fazer as simplificações aqui. Tá? Deixa eu só deixar direitinho aqui. Deixa eu deixar ele mais embaixo, né? Então, x é igual. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. 1/4 vezes 1/2 vai dar, então, 1/8, mais 1/4. Embaixo a gente já vai dar uma ajustada, né? Já tem aqui uma subtração de denominador de frações de denominadores iguais. Então, repete aqui o 2, mais 1/3 menos 2/3, vai ficar exatamente menos 1/3. Tá? Então, menos 1/3. Aqui a gente vai usar a propriedade, a gente pode fazer o MMC, tá? De entre 8 e 4, que vai dar 24, tá? Mas eu posso também encontrar uma fração equivalente, né? De 1/4 que me leve a 1/8. Encontrar uma fração equivalente, que tenha denominador 8, tá? Então, essa fração equivalente pode ser 2/8. Multiplica em cima e embaixo por 2, tá? Então, eu teria 2/8 com uma fração equivalente a 1/4, e daí eu tenho o mesmo denominador. Embaixo, posso pensar da mesma maneira. Qual seria uma fração com denominador 3, tá? Com denominador 3, que me resulte em 2. Então, uma fração que represente um número natural, tá? E esse aqui vai ser uma fração 6/3, tá? Menos 1/3. Certo? 6/3, 2. Então, eu peguei uma fração que representa um número natural. Eu estou vendo aqui, a Catarina está dizendo, essa é uma questão quando a gente, numa prova de concurso, a maioria corre. Quando vê, né, imagina, levei umas 2 horas, voltei no conteúdo e mesmo assim fiquei na dúvida se estava certo. Né? Isso faz parte, né? Então, mas daí se a gente consegue ter essas questões e ter algumas estratégias para poder resolver essas questões que envolvem números decimais misturados com fração, então é tentar botar tudo com a mesma cara. Na hora que fica todo mundo com a mesma cara, a gente consegue se virar bem. Tá? Então aqui, ó, tem só uma subtração de frações com o mesmo denominador, depois vai ter uma divisão de frações. Então, 1/8 mais 2/8, 3/8. E embaixo, 6/3 menos 1/3, 5/3. Beleza? Como é que agora tem uma divisão de frações? Como é que eu faço uma divisão de frações? Tá? Vamos até trocar de cor aqui para a gente mostrar. Né? Então, eu vou manter a primeira fração, 3/8, inverto a operação, multiplicação, e inverto a segunda fração, 3/5. Tá? 3 vezes 3, 9, e 8 vezes 5, 40. Então, a gente tem, no final, uma fração de 9/40. É uma fração irredutível, porque por 2 não dá para dividir o 9, por 3 não dá para dividir o 40, por 5 não dá para dividir o 9 ou 40, por 7 também não. Então, é uma fração irredutível, chegando aí a 9/40. Certo? Então, essa é a resolução dessa questão, que parece uma coisa tão assustadora inicialmente, né? Mas se a gente conseguir atacando, então, converte o decimal para fração, troca ali aquele expoente negativo, a gente consegue ter uma certa tranquilidade e ter alguns macetezinhos, alguns truques aqui na manga, né? Na hora de pegar, assim, eu posso fazer o MMC de 8 e 4, vai dar 4 e 8, 4 vezes 8, 32, né?
Então a gente pode botar no denominador 32, vai ter que fazer vai depois fazer a simplificação da fração, tá? Mas aqui 8 e 4 são múltiplos, né? Então eu posso pegar esse 4 aqui e encontrar uma fração equivalente que dê a denominador 8. Então seria o 2 oitavos, multiplica em cima e embaixo por 2. A mesma coisa com 2, que é um número inteiro aqui, né? Até um número natural. Então, vê uma fração que represente o 2. Todo número natural, os números naturais e inteiros são números racionais. Então, eles podem ser representados por uma fração. Então, 6 sobre 3. Então, chegamos aqui no 9,40 avos. Tá? Depois, então, ali, o pessoal fez os seus envios até o final da semana. Até foi dia 5 os envios da tarefa. Eu vou depois dar o retorno para todo mundo ali nessa semana. Certo? Gente, alguma dúvida quanto a essa questão? Algum comentário que vocês queiram fazer? Vi que algumas pessoas comentaram já lá no comentário durante ali no grupo, né, do WhatsApp, né? Uma questão que eu achei bem interessante, bem legal. A Catarina botou uma questão de concurso realmente, tá? Onde eu separei ali. Não quis pegar uma questão da lista, quis pegar uma questão extra. Minha ideia era pegar algumas questões assim e colocar ali como tarefa uma só, para não ser algo acrescentar mais ainda do que a lista de exercícios, né? Então, essa questão eu achei ela bem legal da gente trabalhar. Tá? Então, sobre a nossa avaliação, então, até o dia 10, tá? Foi prorrogar até o dia 5, né? A questãozinha, então agora aí nós temos aqui 9 envios, tá? Depois não vou entrar aqui nas notas, para vocês não verem aqui, né? Não tá para todo mundo. Tá? E depois aqui tem a nossa avaliação que está aberta até o dia 10, então quem ainda não fez, por favor, faça. Tá? Bom, nós vamos passar para o capítulo número 3, tá? Que é o capítulo de expressões algébricas e equações. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a parte de equações, de expressões algébricas. Tá? Nós vamos hoje fazer a transição, do que a gente diz a transição da aritmética para a álgebra. A aritmética, ela trabalha só com números. E a álgebra, ela já trabalha com letras. Então, trabalha com expressões literais. É onde o pessoal começa a ficar com um pouco de medo, de receio do de como que vai trabalhar. Né? Onde aparecem as letras é o que assusta aí os alunos, principalmente lá do ensino fundamental. Tá? Então, aqui, como eu falei, ainda não está disponível o material, porque eu estou terminando de fazer a revisão dele. Quando ele estiver direitinho, eu faço a publicação ali do material. Tá? Então, vamos para o capítulo 3, expressões algébricas e equações. O resumo, então, né, desse capítulo é fazer a transição, como eu falei, da aritmética para a linguagem algébrica, revisando ali a parte de monômios, polinômios, né, algumas operações com polinômios, produtos notáveis, tá? Para depois a gente passar para as equações de primeiro e segundo grau, que a gente vai abordar na nossa próxima aula síncrona. Só dar uma olhadinha aqui no nosso calendário. Nossa próxima aula síncrona. Aqui, apresentações iniciais. Vamos ver o nosso calendário. Então, para vocês sempre verem qual é a nossa próxima aulas síncronas, elas estão marcadinhas daqui em vermelho, tá? Aqui com o quadradinho vermelho. Então, hoje, estou errado aqui. No dia 7, tá? Hoje, dia 7, a gente tem sempre aulas quinzenais, sempre a cada 15 dias. Tá? Só que daqui a 15 dias vai ser dia 21, que é feriado, tá? Então, não vou fazer que vocês façam atividade, venham para a aula síncrona no feriado. Tá? Então, eu passei essa aula para o dia 28. Então, 28 de abril, tá? A gente se encontra aqui para abordar. Já terminou o capítulo, teoricamente, o prazo do capítulo, mas a gente vai falar, sim, de equações de primeiro e segundo grau e também já abordando o início do capítulo 4. Tá? O início do capítulo 4 é de funções e plano cartesiano. Tá? Vamos falar um pouquinho de funções e plano cartesiano. Tá? Muito bem. Então, vamos aqui. Quais são os objetivos? Deixa eu dar um F11 para aumentar a tela, para ficar melhor para o pessoal poder ver. Então, compreender a linguagem algébrica e operar com polinômios, traduzindo situações do dia a dia para representações matemáticas. Tá? Quando a gente passa para a álgebra ela nos permite generalizar as coisas, tá? Tornar as coisas mais gerais. Porque uma soma, tipo 2 mais 2, 4 e encerrou-se nela própria. Se encerrou. Tá? Agora, se eu coloco 2x igual a 10, tá? Então aí eu já vou poder
eu posso se eu tenho uma incógnita aí no meio, tá? Então que pode variar. E se tem uma função, tá? A função permite que com uma expressão algébrica eu consigo ter vários resultados para valores diferentes, tá? Então a álgebra permite a generalização das situações do dia a dia que envolvam matemática. Também o objetivo é resolver equações do primeiro e segundo graus, né, com seus métodos, né, de resolução, e modelar e solucionar problemas práticos do cotidiano utilizando expressões algébricas e equações. Isso a gente vai ver, ela é permeada durante o capítulo, sempre esses exemplos da modelagem. O que é a modelagem, né? Justamente generalizar as situações do dia a dia, do cotidiano, através de uma função matemática, por exemplo. Tá? Isso, então, por exemplo, trabalha a modelagem matemática. Tá? Então, mais uma vez, a gente teve nos capítulos 1 e 2 o destaque para a aritmética. Tá? O que é aritmética? Ela trabalha com números concretos. Tá? Então, deixa eu botar aqui a telinha, vou botar aqui nossa caneta. Né? Então, a aritmética, ela trabalha com números concretos e as operações fundamentais que a gente discutiu até o capítulo anterior. Tá? Só que muitas vezes, tá? Vou fazer aqui pro meio. Muitas vezes a gente tem situações reais que depende da situação. As situações são variáveis, tá? A gente precisa descobrir um valor que a gente não sabe. Por exemplo, o tempo necessário para juntar um determinado valor na poupança já anda meio, né, fora de moda, um pouco isso na poupança, mas enfim, eu quero juntar um dinheiro para fazer alguma coisa, né? Eu quero saber em quanto tempo eu vou conseguir juntar aquele montante para o meu objetivo, tá? Ou algo já um pouco mais recente, né, algo mais atual, né? Eu tenho uma corrida de aplicativo, tá? Eu tenho um custo fixo inicial e um custo por quilômetro rodado. Isso aparece nos aplicativos, então eu posso fazer uma estimativa de quanto eu vou gastar, né? É justamente essa situação aqui, essa generalização da álgebra é que tem nos aplicativos ali de corrida, né? Os aplicativos de corrida Uber 99 e outros, tá? Então, para quando a gente tem essas situações onde a gente tem que descobrir um valor que a gente não sabe ainda, a gente então recorre à álgebra, tá? Que vai usar letras como X, Y, A, qualquer letra do alfabeto, né? Para representar esses valores que são desconhecidos, tá? Que viram, então, regras gerais. Então, como eu disse, 2 mais 2 são 4. Agora, se eu tenho uma expressão 2x, onde o x pode ser variável, então vou colocar qualquer valor com relação ao x, ou posso estabelecer um conjunto numérico que vai designar qual é o valor de x. Tá? Então, até coloquei aqui um trechinho, né, um parágrafo. O pessoal sentiu um certo receio quando vai misturar letras com números. Né? Letras com números, os alunos falam muito isso, né? Ah, mas a matemática, por que tem letra? Né? Então, a gente pode pensar, quando fala para o pessoal lá do fundamental, até do ensino médio, que essas letras são caixas vazias, ou espaços em branco, onde eu vou colocar um valor ali, né? Ou tem ali um valor secretamente escondido que eu vou descobrir fazendo um cálculo matemático, tá? Então, em geral, a nossa incógnita, nosso espaço vazio é um X, mas pode ser qualquer letra do alfabeto, mas é comum a gente utilizar, então, a letra X como incógnita, tá? Bom, aqui eu trouxe eu quis fazer uma apresentação inicial referente sobre a linguagem algébrica, tá? Porque assim, eu tenho um número, tá? Um número é uma ideia. E a ideia, ela está no campo do abstrato. Ela está no campo, tá na nossa cabeça essa ideia. Mas daí eu preciso representar essa ideia, tá? E daí como é que eu represento o número? Eu vou representar um número através de um símbolo que vai ser um numeral. Tá? Se eu quero representar, então, quantidade com 5 pessoas, tá? Eu posso representar através de um numeral, do numeral indo-arábico, 5. Eu posso expressar também pelo número romano. Eu posso escrever por extenso em português. Eu posso escrever por extenso em inglês ou em qualquer outra língua. Tá? Ou posso fazer a marcação com os pauzinhos, que faz na parede, por exemplo, né? Ou no papel. Tá? Marcas aqui que eu posso fazer para contar. Como se fazia lá, né? Nos princípios, nos primórdios das contagens das coisas, né?
quando a humanidade teve a necessidade de quantificar, contar pessoas, animais, enfim, contar qualquer coisa, tá? Ele sentiu a necessidade de marcar aquilo ali de alguma forma, tá? Deixa eu permitir a entrada aqui da Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Boa noite. Voltando aqui. Então, quando a humanidade sentiu necessidade de marcar, fazer um registro, né, da quantificação das coisas do seu dia a dia, ele começou utilizando justamente essas marcas aqui, tá? Os tracinhos, que com o tempo foram evoluindo até chegar no que a gente conhece, com os números indo-arábicos, né, os números cardinais, ou os números romanos que eram utilizados, ou escrevidos por extenso. Tá? Então, todos esses símbolos aqui, o 5, o V, o extenso em português, o inglês, ou os pauzinhos, são numerais, que é a concretização, digamos assim, de uma ideia abstrata que é o número. Tá? Que é o número, certo? E aí, tá? No caso da álgebra, a gente vai representar um número através de uma letra. X, Y, Z, T, A, B, W, o que for. Tá? Esse número que a gente não conhece, a gente vai representar então através de uma letra. Por quê? Porque simplifica o raciocínio, tá? E permite, como eu falei, as generalizações. Eu permito generalizar uma situação, eu posso ter vários valores para essa letra. Tá? Dentro dos conjuntos dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais, enfim. Tá? Então, aqui, eu trouxe alguns exemplos, que já está no nosso material ali. Tá? Por exemplo, da linguagem comum, seria a linguagem português, que eu posso traduzir para uma linguagem matemática. Tá? Então, a soma de um número qualquer e 2. Então, um número qualquer eu chamei de x, mais 2. Poderia chamar de y, de t, de w, de a, de b, de c, o que for, mais 2. Tá? O produto de dois números distintos. Então, se um número é x e o outro é distinto, eu chamei de y. Poderia ser a e b. O quadrado de um número, x ao quadrado, x elevado à segunda potência. A diferença indicada entre o quadrado de um número e o cubo de outro número distinto. Então, x e y, números distintos, a diferença é a subtração do quadrado de um número e o cubo de outro. A raiz cúbica de um número, chamei de z agora, a raiz cúbica desse número z. O quociente indicado entre o cubo de um número, que eu chamei de t, então t ao cubo, então o quociente, então uma divisão, e o triplo de outro número distinto. Então, no outro número distinto, eu chamei de w, o triplo é multiplicar ele por 3. Então, vou ter t elevado ao cubo dividido por 3 vezes w. Tá? Então, eu estou saindo de uma linguagem, da língua portuguesa, por exemplo, e traduzindo para uma linguagem matemática que, como eu falei, permite uma generalização ou permite simplificar o meu raciocínio. Imagina que eu sempre fosse fazer uma conta e tivesse que escrever tudo que está colocado ali. Então, a gente vem com essa linguagem matemática que vai simplificar a compreensão dessa ideia. Tá? Bom, quando a gente fala, então, em álgebra, então tem a união de números, letras e operações. Tá? Então, tem uma chamada expressão literal, ou algébrica, que justamente une números, letras, agrupadas através de sinais de operação. Tá? Então, esse agrupamento, então a gente tem, por exemplo, um agrupamento 2x ao quadrado. Eu tenho duas operações aqui. Tem a multiplicação, porque o 2 multiplica esse x elevado ao quadrado. Então, tem uma potenciação e tem uma multiplicação. Esse termo aqui, a gente subtrai o 3 vezes x elevado ao quadrado vezes o y, mais o 2 que multiplica o a. Tá? E daí, cada termo, cada agrupamento de número, letra e operações, a gente chama, então, de termos algébricos. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 3 termos algébricos. O 2x ao quadrado, o menos 3x ao quadrado vezes y e o 2a. Então, esses são os nossos chamados termos algébricos. Tá? E daí, numa expressão algébrica, temos letras que são ditas constantes, que assumem o mesmo valor sempre, e variáveis que podem assumir qualquer valor em R. Então, o pessoal acaba confundindo constante com variável. Constante é um número que não vai ter sempre o mesmo valor.
como π, por exemplo, 3,14, 15, tarará, vai ter um valor. A gente tem uma série de outras constantes em outras ciências, na química, na física, enfim, na própria matemática temos valores que são constantes, e tem as variáveis que pode assumir qualquer valor dentro do conjunto dos números reais, o que significa que esse é. Tá? E se tiverem dúvidas, comentários, por favor, podem, né, ou levanta a mão, ou abre o microfone e fala, tá? Não tem, podem e devem participar, tá? Não se acanhem nem nada, tá? Muito bem, se eu tenho uma expressão algébrica, eu posso descobrir o valor numérico dessa expressão algébrica de que forma? Atribuindo valores àquelas letras que constituem aquela expressão algébrica. E depois que eu substituir os números, eu vou então realizar as operações que estão indicadas naqueles termos algébricos. Então, tem aquela ordem, né? Então, de potenciação, depois divisão e multiplicação, depois adição e subtração, mesma forma que a gente fazia lá as expressões aritméticas. Então, aquela expressão aritmética lá só com números, eu tenho a expressão algébrica que une números e letras. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma expressão 2x mais 3a. 2x mais 3a. E eu digo que o x vale 5 e o a vale menos 4. Então, basta eu copiar essa expressão aqui, substituindo o x pelo 5 e o a pelo menos 4. Então, está aqui 2x mais 3a, então substitui o x pelo 5, o a pelo menos 4. Eu sempre sugiro que quando eu vou colocar um número negativo, coloque parênteses, né? Para não confundir, de repente, com algum valor, ou se tem alguma subtração ali mais adiante, então para a gente não ter esse perigo de confusão, tá? Então aqui, ó, vou ter 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 3 vezes menos 4, menos 12. Então nota que eu mantive aqui o sinal da operação, tá? Então 3 vezes 4, menos 12. Daí depois eu elimino os parênteses, né? Mais com menos dá menos, 10 menos 12, menos 2. Então essa expressão numérica, especificamente quando o x vale 5 e o a vale menos 4, ela tem o valor de menos 2. Tá? Eu posso também ter as expressões numéricas fracionárias. Tá? Então tem uma expressão aqui 2a mais m dividido por a mais m, quando o m vale 3 e o a vale menos 1. Então a gente vem aqui e substitui o a pelo menos 1, o m pelo 3. Então vou ter menos 2 mais 3, 1, menos 1 menos 3, 2. Então 1 meio é o valor dessa expressão numérica quando eu tenho valores específicos para m e MA. Tá? Muito bem. Vamos falar então dos chamados monômios. Tá? Então, o que vem a ser então um monômio? Tá? O prefixo mono, tá? Ele significa um. Tá? Então, se a gente pensar lá do português, dá uma monossílaba, a palavra tem apenas uma sílaba. Tá? Ou lá na química, o monóxido de carbono. Então, monóxido tem um oxigênio. Então, aqui o monômio, então a gente tem um termo algébrico ou um polinômio composto por apenas um termo algébrico. Tá? Então, assim, 7x é um monômio. 4 quintos vezes a é um monômio. Menos 5x ao quadrado vezes y é um monômio. Menos xyz são monômios. Tá? Então, o produto de um número real, tá? Um número e uma letra, então é chamada então, de monômio ou termo algébrico. Tá? Depois, os polinômios é uma junção, é uma união, através de operações, de vários monômios. Tá? Então, aqui, ó, vamos ver algumas definições utilizando esse quadro aqui que eu montei para a gente poder entender, para não ficar o quadro, ele organiza melhor e visualmente ele é mais fácil de poder compreender. Então, tem esse monômio, 2/3 de x ao quadrado. O 2/3 é o que nós chamamos de parte numérica ou coeficiente. Tá? E o x ao quadrado é a parte literal, que é a parte da letra, literal. Tá? Além disso, a gente tem o chamado grau do monômio. O que é o grau do monômio? É a soma dos expoentes da parte literal. A parte literal só tem o x elevado ao quadrado. Então, o monômio tem grau 2. Tá? Já no menos x ao cubo vezes y, a parte literal é x3y. Então, x elevado à terceira potência, o y elevado à primeira potência, 3 mais 1.
Então, até esqueci de completar aqui, ó. 3 mais 1, 4. Tá? Então, o grau do monômio é um monômio de grau 4. Tá? O 4 ficou meio feinho ali, vou melhorar esse 4. Então, 4. Aí. Tá? Ou aqui, raiz de 2 vezes x à quarta potência. Então, a parte literal só tem o x elevado à quarta potência, então o grau aqui é 4. Tá? E no caso de menos x3y, e aqui na frente tem um coeficiente 1, que não está aparecendo, ele está oculto, então a parte numérica ou o coeficiente vai ser menos 1. No caso aqui, o coeficiente vai ser, então, raiz de 2. Tá? Então, são alguns conceitos básicos a respeito ali dos monômios. Das partes, numérica e literal, ou coeficiente e parte literal, e o grau do monômio. Tá? Depois também quis montar um quadro para facilitar a visualização as operações com monômios. Tá? O que vai ser uma operação com um monômio? Tá? Às vezes, uma expressão aparece vários monômios e eu tenho que reduzir para tentar ter um monômio único ou o menor número de monômios possíveis. Tá? A gente pode fazer todas as operações fundamentais com os monômios. Então, desde a adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. No caso da adição e subtração, tá? A gente vai somar ou subtrair a parte numérica e os coeficientes e eu vou manter a parte literal. Claro que eu só vou somar e subtrair o que a gente chama de termos semelhantes, que aparece um pouquinho lá na frente. O que é um termo semelhante? São os monômios que têm a mesma parte literal. Então, ali todos ali, 5x mais 3x menos 2x. Então, a parte literal é x. Então, todos têm a mesma parte literal. Então, basta eu somar e subtrair os coeficientes. 5 mais 3 menos 2. Então, eu vou ter aqui um total de 6x. Então, eu consegui reduzir esses 3 termos algébricos para apenas um. Então, a gente soma ou subtrai os coeficientes e conserva a parte literal. No caso da multiplicação, é mais, não sei se mais simples, enfim, nem multiplica tudo. Multiplica a parte numérica, multiplica a parte literal. Parte numérica é aritmética, né? 3 vezes 2, 6, tá? E daí a parte literal eu vou usar as propriedades das potências. Nesse caso aqui, né? Tá? Então eu tenho potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, a base aqui da potência é x, conservo x e somos os expoentes 2 mais 5, 7. Então, vou ter esse produto aqui é 6x elevado à sétima potência. Na divisão, a mesma coisa. Eu vou dividir os números, a parte numérica, e vou dividir a parte literal. No caso aqui, o x, tem um x aqui é igual, né? A parte literal são termos semelhantes. 15 dividido por 5 dá 3. Aqui eu tenho divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 6 menos 2, 4, então 3x na quarta potência. A potenciação, a mesma coisa. A potenciação não deixa de ser uma multiplicação repetidas vezes. Né? Então, a potenciação, eu vou elevar a parte numérica e eu vou elevar a parte literal, todos nos mesmos na mesma potência. Então, por exemplo, menos 7a elevado ao quadrado, eu vou fazer menos 7 ao quadrado, 49 positivo, a ao quadrado, Menos 1 quarto x ao quadrado y elevado à terceira potência. Então, eu elevo o 1 quarto na terceira potência. Um número negativo elevado a uma potência ímpar vai dar negativo. 1 na terceira potência é 1. 4 na terceira potência é 64. Aqui eu tenho multiplicação ou potência de potência. Eu mantenho a base e multiplico os expoentes. X ao quadrado na terceira, x na sexta, 2 vezes 3. Y na primeira elevado à terceira potência, y, 1 vezes 3, 3. Tem aqui menos 1, 64 avos, x ao cubo, y na terceira potência. E a radiciação também a mesma coisa. Eu vou fazer a raiz da parte numérica e a raiz da parte literal da mesma forma. Raiz de 25 é 5.
A na sexta, a raiz quadrada de A na sexta, então tem um 2 aqui. Esse 2 ele passa a ser o denominador de um expoente fracionário, tá? Então, o índice da raiz 2 passa a ser o denominador de uma fração cujo numerador é a potência da parte literal. Então, 6 sobre 2, 5A na terceira potência. Tá? São operações com os monômios, tá? E também vai servir lá para frente para trabalhar com os polinômios. Tá? Como eu falei aqui, os termos de adição e subtração, né? São chamados de redução de termos semelhantes. Tá? Quando ele tem lá a mesma parte literal. Então, 5m e menos 7m tem a mesma parte literal. M. Menos 2xy ao cubo e 2y ao cubo x. Não é porque está invertido aqui que não é a mesma parte literal. É um produto, e a gente lembra lá das propriedades da multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o produto final. Tá? Então, aqui também são termos semelhantes. Certo? E vamos falar então agora dos polinômios, tá? Que é o nosso último tópico do nosso encontro de hoje. Tá? Aí no próximo encontro a gente fala das equações de primeiro e segundo grau. Tá? Então, quando a gente une vários monômios, tá? A gente vai ter então o chamado polinômio. O prefixo poli, né? Significa vários. Então, quando eu uno vários monômios, a gente vai ter um polinômio. Então, quando em uma expressão algébrica os expoentes de uma variável são números naturais, essa expressão é chamada de polinômio. Uma definição formal, né, de polinômio. Ou seja, um polinômio é formado por dois ou mais monômios. Então, 7x mais 1. O 1 não deixa de ser um monômio, tá? Que só tem a parte literal, só tem a parte numérica, desculpa. Tá? Daqui x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x mais 4. Tá? Aqui, por exemplo, esse 7x, eu vou botar aqui 7x mais 1. Tá? Por que o 1 ele é considerado um monômio? Porque eu posso, já que se eu fosse colocar uma parte algébrica, ele seria 1x elevado a 0. X na 0 é 1. Então, eu não alterei aqui o meu monômio. Então, 7x na primeira potência vezes 1x elevado a 0, a potência 0. Tá? Então, está aqui os monômios. Mesma coisa aqui o 4 seria o 4x elevado a 0. Então, x ao cubo, x ao quadrado, x na 1, x na 0. Aqui também, ó, 2x elevado a 1, mais y elevado a 1, mais x na primeira potência, y na primeira potência. Todos são monômios. Tá? Quanto ao grau do polinômio, tá? Eu vou olhar as letras e encontrar qual é o maior expoente daquela letra. Tá? Em geral, os polinômios têm uma mesma letra, uma mesma variável, só x, ou só y, ou só z, mas pode ter tipo um monômio composto com duas variáveis. Tá? Mas em geral é uma variável só. Tá? E daí, quando eu tenho só uma letra, no caso aqui o x, aqui seria x na 1 e aqui 5x na 0, o x não tem um expoente visível, então ele é 1. Então está oculto. Então vale 1. Tá? No polinômio x ao quadrado menos 3x mais 4, ou 4 vezes x elevado a 0, o maior expoente é o 2. Então eu vou dizer que esse é um polinômio do segundo grau. Se a gente pegar isso aqui e igualar a 0, eu vou ter uma equação do segundo grau. Se eu pegar essa equação aqui, 2x mais 5, e igualar a 0, ou a um número qualquer, tá? Pode ser igual a 0, botar um sinal de igual em um número, eu vou ter, então, aqui uma equação do primeiro grau. Tá? Então, esse aqui é um polinômio do primeiro grau, ou grau 1. Esse aqui é um polinômio de grau 2. Aqui eu vou ter um polinômio de grau 3. Se eu igualar isso aqui a 0, por exemplo, eu vou ter uma equação cúbica. Tá? Então, e já vai relacionando já a questão do polinômio, por isso que a gente trabalha com polinômio primeiro, que é para trabalhar a parte da álgebra, e depois a gente passa para as equações. Né? A equação tem o sinal de igual. Tá? Bom, operações com polinômios. Gente, tem operações bem complexas com polinômios, então, multiplicação, divisão, são operações bem complicadas, né? Complicadas porque são trabalhosas. Tá? E daí eu não vou entrar exatamente aqui com
Até porque nós estamos trabalhando com uma matemática básica, né? As operações com polinômios é tema para o ensino médio, muitas vezes, tá? Eu posso deixar, eu tenho uma aula de polinômios que eu preparei há algum tempo, né? Até quando eu já fazia a licenciatura em matemática, eu posso deixar disponível ali, o vídeo ele é público, tá? Posso deixar o link ali, pode acompanhar essa questão de operações com polinômios, daí tem lá divisão, multiplicação, então todas as regrinhas práticas de fazer essas operações com polinômios. Mas no caso, como essa parte de polinômio é uma introdução às equações, então eu preferi trabalhar com conceitos mais básicos, falar de produtos notáveis, por exemplo, de fatoração, do que entrar muito com operações com polinômios e perder muito tempo fazendo uma divisão de polinômios, por exemplo. Tá? Então eu quis trabalhar com algo mais direto e objetivo. Tá? Bom, para somar ou subtrair, né, como a gente diz, aí, a chamada regra de ouro, né, é a gente somar coisas que têm a mesma letra e o mesmo expoente, tá? As operações com polinômios. Né? Até trouxe aqui uma analogia, né, que eu faço aí com o pessoal, né? Quando eu tenho, por exemplo, 3 cadeiras e 2 mesas, eu não posso somar cadeira com mesa. Eu vou ter 3 cadeiras e 2 mesas. Eu não vou ter 5 cadeiras mesas. Né? É uma coisa de somar banana com maçã. Tá? Eu tenho que somar coisa, cadeira com cadeira, maçã com maçã, banana com banana, mesa com mesa. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho 4x mais 3x, 7x. Eu tenho uma redução aqui de termos semelhantes. Agora, 3x ao quadrado menos 2x não tem o termo semelhantes. Aqui é x ao quadrado, aqui é x na primeira potência. Então, eu não consigo fazer a soma, ou uma subtração, no caso. Tá? Então, a gente não consegue fazer esse tipo de operação quando a gente não tem os chamados termos semelhantes, essa redução dos termos semelhantes. Aqui os termos são semelhantes, x e x, considera que o x e somou aqui 4 com 3, 7. Tá? Eu trouxe um exemplo, tá, de como fosse calcular o perímetro de um terreno ou de uma área, tá, terreno, onde eu tenho aqui um lado que vale x ao quadrado, um lado que vale x mais 2 e um lado que vale x. Então, um terreno retangular, então o lado maior mede x mais 2 e o lado menor vale x. Tá? O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos tamanhos dos lados desse meu retângulo ou de qualquer figura de um polígono. Tá? Então eu teria lá x mais 2. Então eu vou começar por aqui. Né? Então eu vou começar por esse lado aqui e vamos indo no sentido horário. X mais 2 mais x mais 2 mais x. Então, se eu somar isso aqui, eu vou ter, então, o perímetro desse terreno retangular. Bom, o que eu posso juntar aqui? Tá? Os termos semelhantes. X, x, x e x. Então, eu vou ter x mais x mais x mais x. E aqui, 2 e 2. Então, mais 2 mais 2. Tá? Lembrando, na soma de monômios, né, que cada pedacinho que é um monômio, com o mesmo termo semelhante, eu conservo o termo semelhante e vou somar os coeficientes. Então, todo mundo aqui é coeficiente 1. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. 4x. E aí a outra parte, que seria com x na zero, né, aqui do ladinho, então eu não represento, seria 1. 2 mais 2, 4. Então, eu tenho aqui o meu perímetro desse retângulo é 4x mais 4. Certo? Então, um exemplo aí de aplicação da soma e subtração, no caso aqui a soma, no caso do perímetro, utilizando a ideia então a ideia então da redução dos termos semelhantes. Né? O Rainer coloca aqui que a divisão de polinômios é chatinha, é bem chatinha. Né? É bem... Qualquer coisinha que tu se perder ali no meio, tu já errou. Então tem que ter muita atenção. Ela não é difícil, ela é trabalhosa de fazer. Tá? Então, por isso que a ideia da matemática básica aqui, então eu separei alguns tópicos para a gente trabalhar, e daí a gente escolhe uns que a gente acha mais importantes, né, uma matemática básica. Então, por isso que eu deixei as operações de multiplicação, divisão, outras coisas com polinômios,
eu quis só fazer um apanhado geral do que entrar mais a fundo, tá? Então, aqui, nesse primeiro item, tá? Então, seria soma e subtração, tá? Então, aqui seria um item 4.1.1, né? Adição e subtração. Tá? Essa parte já tinha revisado, mas agora, observando, a gente vê novos errinhos aqui. Então, teria que ter um subitem, que é adição ou subtração, 4.1.1. E aqui, na verdade, ser a multiplicação 4.1.2, né? Ficar direitinho a numeração. Vamos trabalhar com a multiplicação em propriedade distributiva, tá? Aqui, no caso da multiplicação em propriedade distributiva, a gente vai trabalhar com alguns conceitos, então, com a propriedade distributiva, né? Que é o popular chuveirinho, né? Que alguns professores de matemática não gostam do termo chuveirinho, né? Mas, enfim, é um termo bastante utilizado e a gente também não pode, né, ser por demais preciosista. Tá? Então, o pessoal chama de chuveirinho, o pessoal consegue entender, né, que daí um termo vai molhar todo mundo lá dentro do parênteses, por exemplo. Tá? Ele molha ou multiplica, por isso que eu botei o molha aqui entre parênteses. Tá? Então, eu posso ter dois tipos de operações, de multiplicações, de monômio por polinômio e de polinômio por polinômio. Tá? Quando eu tenho a multiplicação, deixa eu só dar um zoom aqui nessa parte onde aparece. Vou botar aqui para o lado para ficar bem centralizado ali. Tá? Então, vocês estão conseguindo enxergar aí, né? Vou dar mais um zoom ali. Aí, para ficar legal, para todo mundo poder enxergar bem. Tá? Eu tenho o quê? Eu tenho 3x que multiplica 2x ao quadrado menos 5x mais 1. Então, eu vou fazer a propriedade distributiva. Eu vou distribuir esse 3x para todo mundo que está lá dentro. Então, 3x que multiplica o 2x ao quadrado, o 3x que multiplica o menos 5x e o 3x que multiplica o 1. Tá? Daí, agora eu vou, na multiplicação de monômios, eu posso multiplicar tudo. Parte numérica e parte literal. 3 vezes 2, 6. X na 1 vezes x ao quadrado, x na terceira, soma, né? Menos 3 vezes 5, menos 15. X vezes x, x ao quadrado, soma os expoentes. Mais 3 vezes 1, 3. 3x. Tá? Então, a gente tem aqui o produto final da multiplicação de um monômio por um polinômio. Tá? Depois, eu tenho a multiplicação de dois polinômios. Agora, eu peguei polinômios pequenos, né? Com dois termos cada um. Tá? E vamos fazer a distributiva. Primeiro, pegar o 2x e multiplicar todo mundo do segundo parênteses, o 3x e o menos 1. 2x vezes 3x, primeira distribuição. A segunda, 2x vezes menos 1. Agora, vamos pegar o 7. O 7 que multiplica o 3x e o 7 que multiplica o menos 1. Então, agora, distribuir tudo para todo mundo. Então, 2 vezes 3, 6. X vezes x, x ao quadrado. Aqui mais com menos, menos. 2x vezes 1, 2x. 3 vezes 7, 21. X. E 7 vezes menos 1, 7. Aqui eu posso agrupar esses dois termos, né, que são termos semelhantes, para reduzir ainda mais o meu polinômio. Vai ficar 6x ao quadrado mais 19x menos 7. Então, consegui reduzir para ficar apenas em 3 termos aquela operação com os polinômios. Tá? Então, eu trouxe aqui esses dois exemplos para fazer a ilustração aqui da multiplicação por polinômios. Tá? Agora, aqui em Aranaguá está caindo um temporal aqui. Espero que a luz e a internet se mantenham firmes para a gente poder ir até o final. Tá? Vamos lá. Então, aqui a gente tem aqui as operações da multiplicação e a propriedade distributiva, o popular chuveirinho. Tá? Aqui eu trouxe uma outra aplicação, daí no que nós falamos da modelagem, né? Tá? O que é a modelagem? É aplicar uma generalização para algo, né? Para algo do dia a dia, aplicar uma generalização. Então, por exemplo, eu tenho calcular uma área de uma sala, por exemplo, um piso retangular de uma sala, onde um lado maior mede x mais 2 e o lado menor mede x. Como é que eu calculo a área de uma figura plana, no caso de um retângulo? É a base vezes a altura, ou comprimento vezes a largura. Então,
Então, o que nós vamos fazer nesse caso? A gente vai ter lá, vamos fazer aqui dentro de vermelho. Então, a gente vai ter a base, vamos pegar aqui o x, vou multiplicar os dois, né? X e x ao quadrado. Então, vamos pegar o x que multiplica x mais 2. Então, vou aplicar aqui a propriedade distributiva. X vezes x e o x vezes o menos 2. Então, x vezes x mais x vezes 2. Vamos até manter a ordem aqui, tá? Multiplicação de monômios com a mesma, pode se multiplicar tudo, né? Então, x vezes x, x ao quadrado. E x vezes 2, 2x. Vamos botar a parte numérica na frente e a parte literal depois. Então, eu tenho isso aqui, x ao quadrado mais 2x. Certo? Então, aí, claro, o valor de x eu posso botar qualquer valor e descobrir o valor numérico dessa expressão, se for o caso. Tá? Mas, algebricamente, o cálculo dessa área, desse piso aqui, é exatamente esse. Até tá com o aqui do ladinho, que eu já pedi aqui para a IA fazer para a gente e botar bonitinho aqui. Tá? Gente, até aí tudo bem? Tudo tranquilo, essa parte de monômios, polinômios. Eu olho para o lado que é para poder acompanhar aqui a outra tela, né? Que eu estou também com a aula aqui do ladinho para ver se está saindo direito tudo que eu estou mostrando. Né? Porque quando eu mostro uma tela, não consigo ver a tela do que vocês estão enxergando. Tá? O Rainer está tudo bem, a Catarina está por hora sim, beleza. Vamos falar então mais dois tópicos, que são produtos notáveis, e depois finalizar com a fatoração. Tá? Os produtos notáveis, eles já são bem conhecidos aí, né? Dos alunos, a gente aprende isso no ensino fundamental. Tá? O que é um produto notável? Tá? São uma série de produtos, quando me está dizendo que existe uma regrinha mais geral para isso, para a gente poder funcionar. Né? Eu separei 4 produtos notáveis aqui que são importantes e vão nos ajudar para trabalhar a situação lá na frente. Identificar que aquilo ali é um produto notável ajuda muito para simplificar expressões. Isso cai muito em concurso, em vestibular, em Enem, né? Poder enxergar, por exemplo, que isso aqui, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, eu posso representar assim, que é a soma, né? É o quadrado de um binômio soma. Eu tenho um binômio, são 2 monômios, A e B, a soma deles, essa soma é elevada ao quadrado. Tá? Que é o popular, né? O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, multiplicado, mais o quadrado do segundo. Né? Que é aquele mantra que a gente sabe lá desde o ensino fundamental, que está aqui do ladinho, a regra geral. Mas eu posso fazer a propriedade distributiva aqui. Nada me impede de fazer. Tá? Deixa eu apagar aqui. Vejam, o que é A vezes B ao quadrado? O que seria A ao quadrado? É A vezes A. Então, o que é AB ao quadrado? É A mais B vezes A mais B. Daí eu posso fazer a propriedade distributiva. A vezes A e o A vezes B. Vamos trocar de cor, vamos fazer de azul. Daí eu vou ter o B vezes A e o B vezes o B. Posso fazer a distributiva. Então, A vezes A vezes B, A vezes B, B vezes B. A vezes A ao quadrado, AB, 2AB, B vezes B, B ao quadrado. Então, daí que surge essa regrinha geral, né? Do A quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? A mesma coisa para a diferença, né? Aqui a gente chama de quadrado de um binômio diferença. Então, tenho 2 monômios, A e B, a diferença, e isso eu elevo ao quadrado. Da mesma forma, eu posso abrir, né, esse A ao quadrado, sendo A menos B vezes A menos B. Faz a distributiva, e daí vai aparecer esse sinal de negativo aqui, que é a diferença. Então, seria o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? São os produtos notáveis assim mais populares, mais famosos, digamos assim. Né? Depois eu tenho outro que também é relativamente famoso, que é o produto de um binômio soma e um binômio diferença. Então, eu tenho aqui um produto de um binômio soma com um binômio diferença. É o A mais B vezes A menos B. Então, a gente faz a distributiva. A vezes A aqui, A vezes menos B, então menos AB,
B vezes A, ou AB, multiplicação, né? Não importa a ordem, mais B menos B, tá? Então a gente vai ter mais B menos B. Aqui tem um errinho, tá? Não é negativo, não é positivo, aqui é negativo, tá? Tem um errinho. Então, menos B vezes B. Bom, menos AB mais AB, cancela. O que sobrou? O A ao quadrado e o B ao quadrado. Então, A ao quadrado menos B ao quadrado é o resultado desse produto de um binômio soma e um binômio diferença. Então, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tá? E tem outros, né? Mas daí a gente vai passar a noite toda falando só de produtos notáveis. Os notáveis são esses três aqui. Eu já botei um quarto que também aparece com alguma constância aí, que é o cubo de um binômio soma. Tá? Da mesma coisa. O que é o cubo? Então, se eu for pensar, eu posso pensar tipo A ao cubo, posso pensar como A vezes A ao quadrado. Tá? Então, como é que eu posso abrir isso aqui? Então, A mais B ao cubo vai ser A mais B vezes A mais B ao quadrado. Mas a gente sabe que A mais B ao quadrado é um produto notável. O quadrado do primeiro, mais duas vezes do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Abri aqui, agora faz a distributiva. Tá? A vezes A está aqui, inclusive, em duas linhas, até tem que tirar esse espaço aqui, ó, tá? Porque essa linha aqui, ela segue aqui, né? Tá? Fica uma linha grande, tá? Então, faz a distributiva, a gente vai chegar nessa linha grande aqui, daí a gente começa a juntar os termos semelhantes, ó. Eu tenho 2AB ao quadrado B e A ao quadrado B. Então, vai dar 3, 2 mais 1, 3A ao quadrado B. Depois eu tenho AB ao quadrado, 2 mais 1, 3AB ao quadrado. E daí eu tenho o A ao cubo e o B ao cubo. Tá? Aqui E ao cubo. Ó. Tem mais um errinho aqui que eu acabei de perceber. Tá? Aqui também, ó, é B ao cubo. Tá? Então, como é que fica? O quadrado do primeiro mais o triplo do quadrado do primeiro vezes o segundo, mais o triplo do primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tá? Que é o, digamos assim, o mantra do cubo do binômio soma. E daí vale a mesma coisa para a diferença. Eu vou ter um sinal de menos, fazer a distributiva, vai aparecer um sinal de menos aqui no meio desse polinômio. Tá? Bom, como eu falei, os produtos notáveis eles servem para fazer simplificações. Como eu disse ali no início, eu posso observar essa expressão aqui e entender que é a soma de um binômio ao quadrado, ou a diferença. Tá? Ou então observar aqui essa diferença de dois quadrados, eu posso fazer como produto do binômio soma pelo binômio diferença. Tá? Então, posso, observando isso aí, fazer essas simplificações que ajudam bastante na hora de simplificar uma expressão algébrica grande. Tá? Isso ajuda para a gente poder ver. Eu vou colocar alguns exercícios ali na nossa listinha de como, para a gente poderem observar como é que funciona essa questão aí da simplificação utilizando os produtos notáveis. Tá? Gente, então, para finalizar, nós vamos falar da fatoração de polinômios. O que é fatorar? Tá? Fatorar um polinômio é escrever esse polinômio na forma de uma multiplicação. Tá? E eu sempre vou tentar buscar trazer ver o que o monômio, o que os monômios daquele polinômio têm em comum. Tá? Para poder simplificar aquela escrita, reduzir, evitar repetições, digamos assim. Tá? A fatoração mais conhecida, tá, é essa aqui, tá? Que é colocar um fator em evidência. Tá? O que é colocar um fator em evidência? Ver qual é um termo, uma parte que se repete nos polinômios e colocar na frente, colocar em evidência, colocar ele na frente de uma multiplicação do polinômio restante. Então, aqui, bem simples, ó, 2x mais 2y. É evidente que tem um 2 que aqui aparece duas vezes. Então, eu coloco esse 2 em evidência, que multiplica, daí eu coloco entre parênteses o resto, justamente o resto, x e y. Aqui, a ao cubo mais a ao quadrado. Se eu pensar que o a ao cubo
é a vezes a ao quadrado, eu posso pegar esse a ao quadrado e colocar em evidência. Daí fica a mais 1, porque a ao quadrado vezes 1, a ao quadrado. Aqui eu noto que além de ter o m em evidência, o que é o 12? O 12 é 3 vezes 4. Então, observe que tem um 3 em evidência também. Então, eu posso botar o 3m em evidência. E daí, o que sobrou aqui no primeiro monômio? O a. No segundo monômio, sobrou o 4. 3 vezes 4, 12m. Tá? Às vezes, o fator que a gente vai colocar em evidência não está tão evidente assim. A gente vai ter que ter um olhar um pouquinho mais aguçado para botar os termos em evidência. Tá? A gente também tem o agrupamento. Como o nome está dizendo, eu vou agrupar termos, tá? E vou continuar, e vou usar o fator em comum, vou também utilizar o fator em evidência, tá? Observe este primeiro polinômio aqui, tem o ax, bx, ay e by. Esses dois primeiros aqui, ó, tem o x em comum. Eu coloco em evidência e o a mais b. Esses dois últimos aqui tem o y em evidência. Então eu coloco o y em evidência e o que sobrou depois, a mais b. Tá? O que eu posso fazer também? Agora eu tenho uma soma de dois termos, onde o a mais b é um fator em comum. Deixa eu pegar aqui em azul. O a mais b está em comum aqui e aqui. Então eu posso também colocar ele em evidência, a mais b. O que sobrou? X mais y. Tá? Então eu saio disso aqui para algo mais simplificado. Tem um produto aqui de dois binômios. Então eu vou agrupando e vou usando a ideia de colocar em evidência. Vou usando essa ideia aí. Por exemplo, quando tem a diferença de dois quadrados, tá? Que é o produto notável que a gente viu ali em cima. Eu posso escrevê-lo na forma. Então eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso escrever na forma a mais b, a menos b. Então, como é que eu vou saber se aquela diferença dos dois quadrados ele pode ser escrito naquela forma? Se eu tirar a raiz quadrada de dos termos da diferença, tem que dar exato. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então dá para fazer x mais y, x menos y. A ao quadrado menos 16. Raiz de a ao quadrado, a. Raiz de 16, 4. Então posso escrever como a mais 4, a menos 4. Tá? A chamada, então, diferença de dois quadrados, eu vou escrever na forma do produto notável. Tá? Eu esqueci de fazer o agrupamento aqui, eu até deixei coloridinho, né? O que eu agrupei aqui em amarelo e em verde. Ó. Por exemplo, y3 e y ao quadrado, essa é a ideia aqui de cima, do a vezes a ao quadrado. Né? Então, eu coloco aqui o y ao quadrado em evidência, daí sobra y mais 1. O y menos 1, tá? Eu vou colocar o 1 em evidência. Coloca o 1 em evidência, e daí vai sobrar y mais 1. Tá? Daí, o que ficou também, agora nessa nova forma de escrever, o que está em evidência? O y mais 1. Ó. Eu coloco ele, então, em evidência, e repito o que sobrou. Y mais 2 mais 1. Tá? Então, vou colocar em evidência, a gente vai trabalhando até chegar numa situação que eu já não consigo mexer mais. Tá? E depois a gente tem o chamado trinômio quadrado perfeito. Tá? Na verdade, a gente vai escrever, voltar lá, ali que a gente tinha feito. Ó. Eu reconhecer que isso aqui, que é um trinômio quadrado perfeito, eu posso escrever nesse formato. Ou isso aqui, eu posso escrever nesse formato. Tá? Consegui identificar que isso é um trinômio quadrado perfeito. De que forma? Tá? Então, tem uma regrinha aqui para fazer. Por exemplo, como é que eu sei que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Eu vou tirar a raiz do primeiro e do último termo. Tem que dar exato. X ao quadrado, x. 25y ao quadrado, 5y. E depois eu tenho que ver se esse termo que está no meio, ele pode ser escrito naquela forma de 2 vezes o primeiro pelo segundo.
que é o primeiro? É o x. O que é o segundo? É 5. Então, seria 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2x, 5y, 2 vezes 5, 10xy. Então, isso aqui é um quadrado perfeito. Eu posso escrever na forma x, né? Então, x mais 5y ao quadrado. Tá? Tanto que eu vou ter que mais ou menos, ó. Aqui está mais e menos. Então, tanto pode ser o quadrado da soma do binômio soma ou do binômio diferença. Tá? Mas eu tiro a raiz das pontas aqui. Se der exatinho, então eu passo para o meio. O meio pode ser escrito na forma de 2 vezes a multiplicação do primeiro pelo segundo termo. Vai dar a parte central aqui. Deu, fechou. Então eu tenho um binômio quadrado perfeito. Tá? Essa parte assim de polinômios, ela, né, é interessante, mas a gente tem que fazer tudo com muito cuidado. Faltou um pedacinho aqui embaixo, ó, da tabela, que tem que ser aqui em cima. Eu depois vou ajustar novamente para ficar tudo na mesma página. Tá? Gente, aqui então a gente finalizamos a parte dos polinômios e monômios. Tá? Falamos também aqui um pouquinho dessa parte algébrica. Né? O Rainer colocou ali legal. Nossa, a parte ela é bem interessante mesmo. Só que tem que ter muito cuidado, né? Com sinais, com os produtos, a questão de colocar em evidência, que parece, né? O colocar em evidência, às vezes o que eu vou colocar em evidência não está tão em evidência assim, né? Então tem que dar uma olhada mais de perto para ver, né? Se eu consigo, de repente, escrever esse exemplo aqui, né? Que eu trouxe do 3AM mais o 12M, né? Um exemplo interessante, porque o que eu vou colocar em evidência é o 3, né? Até porque o 12 é 3 vezes 4. Tá? O Renner coloca isso, ajuda na matemática superior, exatamente. Tá? Quando tu vai fazer lá algumas derivadas, algumas integrais, tu saber fazer uma fatoração ajuda muito a reduzir uma expressão que parece meio absurda e enorme para algo bem mais simples, né? Ou pra, depois da substituição, de repente eu vou substituir lá para fazer as integrais, as derivadas, lá, as equações diferenciais, enfim, isso ajuda bastante a gente conseguir verificar, tá? Então, por isso, né, eu fui olhando ali os objetivos de cada um de vocês ali, né, no Padlet, né, e cada um tem os objetivos mais distintos. Tem gente que está fazendo curso superior e quer relembrar lá, está fazendo cálculo, fazendo engenharia, e tem muito cálculo, então lembrar esses detalhezinhos ali, né, que às vezes o professor que está lá dando lá uma derivada, uma integral, uma regra da cadeia, alguma coisa assim, ele não vai relembrar essa parte, ele vai partir do pressuposto que vocês já passaram pelo ensino básico, já sabem isso aqui. Então a gente tem que dar uma relembradinha, tem que voltar lá nos livros do ensino fundamental, livro do ensino médio, assistir uma videoaula para poder fazer essas lembranças. Né? Isso aí é bem importante, principalmente essa parte algébrica aqui. Tá? Essa parte de fatoração e produtos notáveis é uma coisa que quem for seguir numa ciência exata, no ensino superior, vai acompanhar bastante a gente nesse caminho aí da matemática. Tá? Gente, depois da equação do primeiro grau, estou terminando de revisar, e também do segundo grau, também vou revisar essa parte que eu vi uns errinhos aqui no meio, né? A gente olha, não encontra o erro, agora quando vai fazer essa leitura aqui ao vivo, esse comentário ao vivo, acaba encontrando os detalhezinhos que estão errados. Tá? Depois eu vou ajustar para deixar o material redondinho para vocês. Certo? Gente, agora são 8h27, tá? Então, o que eu tinha proposto para hoje era isso, tá? Então, só alguns recadinhos para vocês. Então, a nossa avaliação está aberta até o dia 10. Desculpa, isso, até o dia 10, sexta-feira agora. Tá? Então, enviem façam lá as suas avaliações do capítulo 2, tá? Deixa eu parar o compartilhamento aqui e voltar. Parar o compartilhamento, tá? Então, concluam lá a avaliação que ainda não fez, certo? Eu peço para quem ainda não fez a sua postagem lá no Padlet, que o Padlet continua aberto, para quem ainda não fez sua postagem lá, porque ela também é a tarefa do capítulo 1 é o Padlet, a tarefa do capítulo 2 era a resolução
daquela expressão numérica, agora a gente vai ter a tarefa do capítulo 3, que daí sim eu vou colocar na forma de fórum, para você conseguir escrever e os demais colegas conseguirem ler o que você escreveu, comentarem daí sim. Tá? E, claro, vai ter a avaliação também desse capítulo 3, que é lá para o final, para a data final da nossa aula aqui. Tá? Ali o Renan perguntou se precisa, tem uma nota mínima para atingir nas provas, tá? Assim, na instituição, tá aqui no Instituto Federal de Santa Catarina, a média ela é 6. Tá? A média é 6. Mas aí, como a gente tem 2 tentativas, tá? Digamos que a segunda tentativa seria uma espécie de de segunda chamada ou de recuperação. Tá? Então, teria essa média ali. Daí, para aprovação, depois de tudo feito, todas as tarefas, todas as avaliações, também é média 6. A média 6 para poder ser aprovado no curso e poder fazer jus ao certificado. Tá? A Joyce fala aqui, ótimo para aula de cálculo. Exatamente. Né? Quando eu fiz lá cálculo, e fiz 2 vezes, quando eu fiz química e depois quando eu fiz a matemática, o professor parte do pressuposto que tu sabe produto notável, tu sabe fatorar, tu sabe tudo isso. Então ele vai entrar lá na regra de derivação, regra de integral, enfim. Ele vai partir do pressuposto que tu sabe, e se tu não sabe, então a pessoa vai ter que se virar. Né? Então é importante a gente conseguir ter essas bases, retomar, ter tempo de conversar, fazer um exercício, retomar, e para poder chegar lá na frente e ter isso já bem sedimentado. Tá? Então, um dos objetivos justamente do nosso curso é esse aqui. Certo? Gente, eu vou parar aqui a gravação, tá? Lembrando também que no capítulo 2 ali foi solicitado ali o gabarito, né? Então eu também coloquei o gabarito da lista 2, como também vou fazer o gabarito da lista 3 para deixar para vocês poderem conferir. Não é a resolução, é só o gabarito para ver se está certinho. A resolução a gente vai resolvendo aqui durante as aulas, se alguém tiver alguma questão para poder ser resolvida, ou coloca ali no grupo, ou coloca no fórum, a gente vai resolvendo, tirando essas dúvidas aí ao longo dos períodos de aula, nesses momentos que não tem aula ao vivo. Tá? Então agora eu vou parar aqui a gravação, pausar a nossa gravação. Essa gravação depois eu baixo ela e coloco lá no YouTube para vocês poderem voltar atrás. Quem não pôde acompanhar depois em outro momento, teve que sair, voltou, perdeu alguma coisa. Certo? Então,